Então, segundo ano, dando continuidade a mais uma aula de ciências, a gente vai continuar falando sobre os recursos naturais renováveis e dessa vez a gente vai falar sobre o solo, tá? Eu vou pedir que vocês estejam com o livro 2 abertos. A gente vai utilizar hoje a página 108 até a página 111. E a gente vai falar sobre o solo. Bom, assim como a água, o ar e o solo ele também é um recurso natural renovável, ou seja, ele se renova sozinho, ele se transforma e ele volta a ser um novo recurso natural. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, então ele é a camada que a gente vê assim por cima da Terra, tá? E ele se forma de rochas e da decomposição dos seres vivos, como as plantas e os animais. Mas você sabe o que é decomposição dos seres vivos? Eu vou explicar para vocês. De uma forma superficial, a decomposição é um processo pelo qual as plantas e os animais passam quando eles deixam de ter vida, tá? Mas não é um processo exclusivo das plantas e dos animais, não. Tudo no mundo se decompõe de alguma maneira, em algum momento, só que umas coisas demoram muito mais tempo do que outras, muito mesmo. Dizemos que algo se decompôs quando ele deixa de existir, tá? As coisas elas vão se decompondo e uma hora ela pode deixar de existir. Quando uma fruta, por exemplo, começa a apodrecer, ela começa o processo de decomposição. Então aqui, ó, tem a imagem de uma fruta, uma maçã, que ela está em processo de decomposição. Aqui ela está começando a apodrecer, vai apodrecendo mais e apodrecendo mais. Você vai percebendo que nos alimentos essa decomposição ela acontece de uma maneira muito clara, porque o alimento ele vai diminuindo, você vai percebendo. Geralmente ficam com fungos, com bactérias, e esse é o processo de decomposição dos seres vivos, tá? Mas os plásticos, papéis, eles também se decompõem, só que tem um tempo diferente e uma maneira diferente para isso acontecer. Mas voltando a falar do solo, então, na composição, ou seja, na formação do solo, a gente encontra as rochas, que são formadas lentamente. As rochas são como se fossem pedras, só que muito grandes. Tem a decomposição dos seres vivos, como plantas e animais, e aí foi o que eu expliquei para vocês. Quando as plantas ou os animais eles começam a apodrecer, a não existir mais, quando o animalzinho morre, por exemplo, ele começa o seu processo de decomposição, e essa decomposição desses seres vivos faz parte da formação do solo, e o solo ele também tem água e ar. Você percebe a água também muito claramente, porque muitos solos eles ficam úmidos, principalmente quando chove. Então a gente consegue encontrar água e ar também no solo. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens do solo. Bom, conservação do solo. Tia, a gente precisa conservar o solo? Sim, a gente precisa. Grande parte da nossa alimentação depende das plantações de frutas, verduras, cereais, legumes. E essa plantação, ela depende do quê? Do solo, né? Porque as plantações, elas são feitas no solo, em terra fértil. Então, olha, as frutas, os legumes, as verduras, a gente consegue perceber que são formados no solo, então a gente precisa sim conservar o solo. E cuidar, né? Cuidar da vegetação natural, descartar o lixo corretamente. A qualidade do solo, ela também influencia na qualidade da água. Lembra quando a gente viu, lá quando a gente falou de água, que a água ela passa pelo solo, pode chegar lá nos aquíferos, lembra que a gente falou sobre isso? Então quando o solo ele não tem uma qualidade boa, a água também pode acabar não tendo uma qualidade boa. E isso vai fazer com que tenha substâncias ruins, que façam mal para a nossa saúde, que causem doenças. Bom, agora no livro 2, na página 209, você vai ver essa imagem aqui.
E ela diz o seguinte, ela diz que alguns depósitos de lixo, como esse que vocês estão vendo aí na imagem, eles atraem animais, insetos, bichos que transmitem doenças. Por isso que eles devem ser evitados. Essa imagem ela mostra aí um lixão, né? Um lixo gigante a céu aberto, onde as pessoas colocam lá todo tipo de lixo misturado. Isso é muito ruim, porque isso atrai bicho, rato, barata, e isso pode acabar também fazendo mal para a saúde, principalmente quem mora ali perto da região, né? E aqui, lembra que eu falei que a decomposição ela não acontece só com os seres vivos? Existem alguns outros materiais que também se decompõem e que demoram muito tempo para se decompor. Por isso, a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente descarta as coisas. Por isso que existe o lixo reciclável. Quando você joga, por exemplo, o jornal no lixo, de 2 a 6 semanas, o jornal já começa a se desfazer, a deixar de existir, né? Embalagem de papel de 1 a 4 meses, cascas de frutas em torno de 3 meses, guardanapo também, que é de papel, dura em média 3 meses, o chiclete que a gente mastiga, assim, que a gente fica mascando, fazendo bolinha, quando a gente joga fora, ele demora 5 anos para se decompor. Então, a gente continua tendo aquele lixo de chiclete por 5 anos. É muito tempo. O couro, ele também demora 30 anos para se decompor. Embalagens plásticas demoram 450 anos para se decompor. Então, imagina, 450 anos para um material deixar de existir. Enquanto isso, a gente está produzindo mais, produzindo mais, produzindo mais. Isso vai fazer o quê? Com que a gente tenha muito lixo, porque ele não está se decompondo, né? Ele não está deixando de existir. E aí aqui tem também pneus e vidros que ainda não conseguiram determinar o tempo que demoram para se decompor. Tem tecidos, alumínio, garrafa PET. A garrafa PET demora 500 anos para se decompor. Por isso, quando a gente substitui a garrafa PET por outro material, ou quando a gente usa o material de papel na hora de usar copo plástico, por exemplo, a gente usa copo de papel, ou quando a gente faz a reciclagem e transforma aquela garrafa PET em algo que possa ser útil, isso é muito legal, porque vai ser menos lixo que a gente vai produzir, tá? Bom, agora na página 211, a gente vai analisar essas imagens para a gente poder marcar qual das imagens apresentam riscos de deslizamento. E aí, tia, o que é deslizamento? Deslizamento é quando pode acontecer do solo não ficar firme. E aí o solo escorrega, o solo vai deslizando e pode causar aí algo muito ruim na nossa sociedade, né? Pode acontecer muitos desastres. Isso acontece principalmente quando chove muito, porque o solo ele fica bem úmido, ele fica inseguro. A gente tem aqui a primeira imagem, excesso de construções em encostas e morros. Pensa aí, se a gente constrói um monte de casinhas assim, bem apertadinhas, na subida de um morro, e aí chove muito forte, aquele solo não fica seguro, pode acontecer um deslizamento, não pode? Não pode acontecer de derrubar, de cair tudo. Como já aconteceu, como a gente já viu aí, vários casos na internet, né? E na televisão, reportagens de que aconteceram isso, inclusive aqui na nossa cidade. Então, sim, quando a gente constrói um monte de casinhas assim, sem uma segurança, né, sem um solo firme, pode acontecer um deslizamento. Aqui o desmatamento. O desmatamento ele também pode acabar ocasionando, porque vai perder aí a plantação que fica fixa ao solo, pode acontecer também um deslizamento. E a gente tem aqui uma família que está plantando. Isso pode ter um deslizamento, ó. Eles estão em uma área plana, né, um chão retinho, e estão fazendo o quê? Ajudando a natureza. Então, não. Essa não tem risco de deslizamento, isso é só positivo. E a gente tem mais duas imagens aqui, ó. Excesso de chuva, como a gente já comentou anteriormente. O excesso de chuva, ele pode sim deixar o solo frágil.
E quando a gente faz a reciclagem? Quando a gente recicla o que a gente pode do lixo, isso pode causar deslizamento? Isso pode causar um desastre? Não, né? Quando a gente faz a reciclagem, a gente diminui o lixo. E aí isso é bom, porque quanto menos lixo, mais seguro e mais a gente vai estar ajudando o solo. Então, muito bem, a gente só vai marcar aquele. Livro 2, página 210, vai ser a tarefa de casa de hoje. E aí tem duas propostas. Uma é uma roda de conversa. Você vai observar a imagem, vai conversar com a sua família, se tem algum risco, se aquela imagem mostra algo que não é legal, como que pode ser melhorado. Você vai conversar com a sua família assim, sobre possibilidades. E na número 2, você vai ler atentamente para poder marcar a opção correta. Você pode também voltar a reler as páginas do livro, que a gente fez aqui um apanhado do que está no livro, mas você pode ler novamente o livro, ou você pode assistir novamente o vídeo para você poder marcar a opção correta, tá bom? E essa vai ser a tarefa de hoje. Um beijo para vocês, até a próxima aula. E não esqueçam, façam a coleta seletiva, separem o lixo o máximo que vocês puderem. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.